A paz, meus queridos, amados de Deus, preciosos, que na verdade você foi comprado, você que é servo de Deus, que está na igreja, que já se batizou, você foi comprado pelo sangue de Jesus e você está numa aliança imperecível, de uma semente incorruptível. Querido, você é muito valioso. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você também é muito valioso. E você tem à sua disposição o sangue de Cristo, essa aliança e todo o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui, queridos, dando continuidade ao estudo de Gênesis e estamos no capítulo 47. Vemos que José já se encontrou com a sua família, José já se encontrou com seus irmãos, já abraçou e beijou seu pai e já combinou com eles tudo que iria ser feito para falar com o faraó, para pedir autorização. O faraó, na verdade, já tinha oferecido, mas é preciso formalizar o pedido. E aqui no capítulo 47, a formalização daquilo que havia sido proposto é cumprido, né? E no versículo 2 aqui: depois levou 5 de seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual o trabalho de vocês? E ele relatou, Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram nossos antepassados. Viemos morar nesse país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais. A fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. Bom, meus amados, eu quero destacar aqui uma coisa, que é o seguinte. Meu querido José havia sido traído pelos irmãos. E nós vemos aqui um encontro depois de uns 25 ou 27 anos. Os irmãos retornam, ou seja, os irmãos têm aquele encontro, aquela série de encontros com José. E na verdade, eu digo o seguinte: José, em situação de total superioridade, se viu como canal de Deus para abençoar sua família. José estava ali num canal de riqueza, de poder, de superioridade. Ele tinha o poder de decidir para quem ele ia dar comida, para quem não ia dar, ou seja, estava sob, o Egito estava sob a sua administração. Ele poderia ficar com medo, de não aceitar os seus irmãos ali, porque poderiam atrapalhar a sua relação com o faraó, poderia manchar a sua imagem perante o povo, mas o fato é que, eu quero dizer isso, meus queridos, veja bem o que eu quero dizer. Quando Deus nos dá muito, nos dá para compartilhar, E às vezes, quando Deus dá muito a alguém, esse alguém não quer compartilhar porque pode perder. Mas Deus te dá para compartilhar. E tem gente que não aceita isso. A pessoa às vezes está numa boa posição, num bom emprego, num bom lugar, e quando vem um parente, ele fala assim: veio só porque estava precisando de mim. Então nós temos, amados, que quebrar essas perspectivas. José ali se viu, claro, José, ele prestou atenção no coração dos irmãos, ele prestou atenção na atitude dos irmãos, ele olhou para ver se o coração dos irmãos havia se transformado, havia mudado. De fato, isso é muito relevante. Você precisa estar atento ao seu parente, se ele realmente está de coração, se ele foi transformado, porque o mais importante do que a ajuda que você dá é o fato dele estar alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas o fato é que José foi uma bênção e acolheu irmãos que o traíram e que o prejudicaram tanto, e que na verdade ele interpretou ali como: não, foi a mão de Deus que me trouxe aqui. E aqui estava ele. Não teve vergonha de seus
pais eram desprezados dos seus. Os seus eram desprezados, correto? Criadores de rebanho, que vergonha no Egito. Mas José não teve vergonha de ter irmãos e o pai, criadores de rebanho, pastores de ovelhas. Querido, Deus faz isso. A gente não tem que ter vergonha da nossa origem, de onde viemos. Você precisa, na verdade, honrar aquilo que Deus tem e saber amar as pessoas de origem humilde, ou parente seu, ou que não seja parente. A grande verdade é que o Evangelho ele é revelado aos simples, aos humildes. E Deus usa as coisas desse mundo que não são para engrandecer as que são. Nós vemos aqui um grande encontro entre Jacó e Faraó. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Mas aqui no versículo, as ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó a seu pai e apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: qual a sua idade? Meus queridos, aqui Jacó está na casa do anfitrião. Jacó está na terra de Faraó, no Egito. E quem é que leva a bênção? Quem leva a bênção é Jacó. Jacó abençoa. Quem deveria abençoar deveria ser o anfitrião. Eu te abençoo. Mas ali, Jacó não estava como anfitrião, como chefe de Estado. Jacó estava como representante de Deus, como aquele que leva a bênção de Deus, como aquele que é o pai de José, que é portador da aliança divina. Então, Jacó abençoou Faraó. Meus amados, é assim que nós devemos ser, portadores da aliança, ministros de uma nova aliança, embaixadores de um reino, que é o reino de Deus. E onde nós formos, nós precisamos levar a bênção do Senhor, porque o nosso reino é o reino dos céus. Nosso reino está acima de todo reino, de todo principado aqui na terra. Não há reino maior do que o reino de Deus. E aqui Faraó fica assim impressionado com a idade. Pergunta: qual a sua idade? E a resposta de Jacó é uma resposta humilde, à altura de um grande servo de Deus. Já estou com 130 anos de idade e tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente, muitos anos foram difíceis e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Amado, que resposta sensata, ponderada, humilde. Já estou com 130 anos de vida difícil, de vida de peregrino, e não vivi tanto quanto os meus, porque Abraão e Isaac viveram muito mais do que Jacó, na verdade. Então, eles tiveram assim aquele encontro fenomenal, e ali Jacó deixou, meu querido, a bênção do Senhor. Eu quero aqui passar rapidamente, amados, nesse capítulo. José lida com uma fome intensa. Ele é governador, tá? Os moradores do Egito, de Canaã, ficaram fracos de tanto passar fome. Então a fome estava cada vez castigando mais e mais aquela região, tá? Então houveram níveis. Quando acabou, José aceitou o gado e os animais, tá?
Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos, em troca lhe deu mantimento durante todo aquele ano. As pessoas com fome, e falou assim, acabou o nosso dinheiro, não temos mais prata, não temos mais nenhum tipo de moeda ou tesouro para dar em troca de comida. Tá? Em tempo de escassez, meus queridos, o mais valioso é a comida. Você pode ter mobília, pode ter animal, pode ter terra, se você não tem o que comer, você morre. Então essa era a situação, não tinha o que comer. Tá? Uma grande fome na terra, uma crise sem precedentes. E aí José fala, agora eu aceito os animais de vocês. Mas acabaram-se os animais no ano seguinte, né? Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram que vender suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. E todos passaram a vender as terras. Todos passaram a vender as terras para o rei, para Faraó. E qual foi o próximo passo? O próximo passo foi, olha, não temos mais terra, não temos nada. Então nós vamos ser servos de Faraó. E aí, queridos, todo o povo no ano seguinte fica em regime de servidão, escravos, escravizados. E naquela situação, José pede a eles que eles possam fazer da seguinte forma: plantem a terra de vocês e o quinto será de Faraó. 4 partes vocês usam para vocês e a quinta parte para Faraó, ou seja, 20%. 20% de tudo é de Faraó. Hoje a nossa carga de impostos é de quase 40% do PIB. Significa que hoje a nossa situação é pior do que a situação no Egito colocada por José, tá? De servos, de escravos. Alguém pode aqui questionar. Agora eu vou dizer para você o seguinte: o governo de José, numa situação dessa, no tempo de hoje, haveria guerra civil, haveria rebeliões, revoltas. E José soube, naquele período, administrar de tal forma que ele satisfez as necessidades básicas do povo, que era a alimentação, porque o mundo estava com fome. Ele poderia prender aquela comida, poderia, na verdade, um mau governo teria acabado com o Egito naquele período, porque ia sucumbir em guerras. Mas José foi generoso em tudo isso que ele fez. Tá? Ele administrou muito bem esta situação. Eu quero, na verdade, falar para você, meu amado, que desse capítulo nós podemos aprender muito, muito, muito com José, mediante a sua disposição, disponibilidade em ajudar os irmãos, a humildade de Jacó frente o Faraó, a sua bênção que ele deu. Então eu vou, na verdade, esperar que nós possamos, amados, ser uma bênção para o Senhor, uma bênção, e que, sendo uma bênção para o Senhor, nós abençoemos onde quer que nós passemos. Se tu uma bênção. A promessa a Abraão é que ele seria uma bênção, e ali Jacó foi uma bênção e abençoou. Então que a bênção de Abraão esteja com você e que você possa espalhar essa bênção onde quer que você for. Que Jesus abençoe teu coração mais e mais. Amém.